Se sua fé não te desafia, talvez não seja a fé de Jesus. A palavra de hoje te mostra que o amor de Cristo não é só um sentimento, é uma lei que muda tudo. Bom dia, eu sou o Luiz, criador do Vibes e Versos, e esse canal é para quem quer ouvir Deus do jeito mais simples e verdadeiro, direto para o coração. Eu te convido a ficar comigo até o final, porque essa palavra pode transformar o seu dia. Se inscreve no canal, nos siga nas redes sociais, comenta. Talvez o seu comentário possa levar esse vídeo para mais pessoas que vão se identificar com essa mensagem. E compartilha também. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E hoje a liturgia nos apresenta com a primeira leitura Colossenses capítulo 3, do versículo 12 a 17. O salmo de hoje é capítulo 150 e o evangelho é Lucas capítulo 6, do versículo 27 a 38. Então, a gente pode passar para a primeira leitura. Agora em Colossenses capítulo 3, do versículo 12 a 17, Paulo nos dá um manual prático para a vida cristã. Ele se dirige a nós, que somos os escolhidos de Deus, santos e amados, e nos revestimos das virtudes do homem novo. A imagem que Paulo usa é de alguém que tira uma roupa velha e suja e veste uma nova, limpa e digna. A roupa velha são os nossos vícios, as nossas armaduras, as nossas mentiras, e a roupa nova é a que Deus nos dá em Cristo. Ele não nos deixa adivinhar quais são essas roupas, ele nos dá uma lista completa, um verdadeiro look do dia, por assim dizer. Compaixão não é só sentir pena, mas ter um coração que se move, que se inclina para a dor do outro. Bondade se manifesta em ações concretas, em palavras que edificam e em gestos que curam. Humildade, que, como nós vimos antes, não é sobre se diminuir, mas sobre ter a perspectiva correta de quem somos e de quem Deus é. Mansidão, que é a força sob controle, como um cavalo poderoso que se deixa guiar. Paciência de quem não explode, mas responde com serenidade. Paciência, que é a virtude de aguentar o que é difícil, o que dói, que incomoda, sem perder a esperança. Suportar e perdoar. Essa é a parte mais difícil da roupa. A gente precisa suportar as falhas dos outros e perdoar, porque fomos perdoados por Deus. E para fechar, Paulo nos dá um cinto que segura todas as roupas. Acima de tudo, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. O amor não é só mais uma virtude, é a que une todas as outras. Sem o amor, a nossa compaixão pode ser apenas um sentimento passageiro e o nosso perdão uma obrigação pesada. Em um mundo de superficialidade, o texto nos chama a uma vida de virtudes concretas. Paulo nos ensina que a roupa que Deus nos pede não é de marca, mas de virtude. É a roupa do perdão, do acolhimento, da mansidão, que são as marcas de quem pertence a Cristo. E o texto termina com uma instrução que nos dá o porquê de tudo isso. E tudo o que fizestes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. E isso significa que cada gesto, cada palavra, cada virtude que a gente veste deve ser feito para glorificar a Ele. Então, a gente pode passar para o Salmo de hoje. Agora no Salmo Responsorial, capítulo 150, é um grito de louvor e alegria. E começa com um chamado: cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. O que é esse canto novo? Não é só uma música que acabou de ser composta, mas uma vida que se tornou uma nova melodia. É a resposta do nosso coração, que foi transformado pela salvação que Deus nos deu. Ele celebra a revelação de Deus a todas as nações, mostrando que a sua fidelidade e justiça não é para um povo só, mas para a humanidade inteira. É chamado a ter coragem, chamado a ter um coração grato e alegre, porque a salvação que Jesus nos traz é para todos. A alegria da salvação é a música que todos podem tocar. Não importa quem você seja, de onde você venha, o que você tenha feito, a mão de Deus se estende a você para te dar a salvação. E o Salmo nos convida a louvar com instrumentos e com a voz, em voz alta e com alegria, para que o louvor não fique só para a gente. É um chamado a reconhecer a fidelidade de Deus que se manifestou em Jesus para todos os povos. O nosso louvor deve ser tão grande que transborde e alcance os corações de quem ainda não conhece a bondade de Deus.
Então, a gente pode passar para o evangelho de hoje. Agora no evangelho de Lucas, capítulo 6, do versículo 27 a 38, Jesus nos dá a lei mais difícil do evangelho, e que vai contra todo o nosso instinto humano. Amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, rezai pelos que vos caluniam. Ele nos desafia a sair da lógica da vingança, a viver com uma misericórdia sem limites. Essa não é uma sugestão, mas um mandamento. É a lei do reino que nos chama a ser perfeito, como nosso Pai do céu perfeito. Pensa na nossa reação natural. Quando alguém nos machuca, nossa primeira vontade é revidar, pagar na mesma moeda. Mas Jesus nos convida a quebrar essa corrente de ódio com a força do amor. Ele nos pede para dar outra face. Isso não é ser fraco, é ser forte. É a força de quem não se deixa dominar pela raiva e pelo rancor, mas que responde com a autoridade de Cristo. O amor de Jesus não é um sentimento passageiro, é uma decisão que se manifesta em ações concretas. Ele nos ensina a fazer o bem a quem nos faz o mal, a dar o que nos é pedido, a emprestar sem esperar retorno. A vingança é uma cadeia que nos aprisiona, nos deixando escravos da dor do outro. Mas a misericórdia é a força que quebra essa corrente e nos dá verdadeira liberdade. A liberdade de amar como Deus nos ama. E por que devemos ser assim? Porque a nossa recompensa não vem dos homens, mas vem de Deus. Jesus nos lembra, com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Isso não é só um aviso, mas é uma promessa. A misericórdia que damos é a misericórdia que receberemos. A medida da nossa generosidade se torna a medida da graça de Deus em nossa vida. Se damos pouco, recebemos pouco. Se damos sem medida, Ele também nos dará sem medida. Uma medida boa, socada, sacudida, transbordante. O amor de Cristo não é só um sentimento, é uma decisão. É a decisão de perdoar, de não julgar e de dar sem esperar nada em troca. A sua fé, para ser a fé de Cristo, precisa ser a fé de perdão, não de vingança. Então, eu te convido a continuar comigo e você vir abrindo seu coração a Jesus todos os dias, para que a gente possa fazer essa oração até a gente continuar junto no final do vídeo. Senhor, hoje eu te peço a graça de um amor sem limites. Ensina-me a revestir de compaixão, de bondade e de humildade. Ajuda-me a perdoar, a não julgar e a ser misericordioso. Que a minha vida seja um testemunho de amor, que não busque aplausos, mas a alegria de te agradar. Amém. Obrigado, você que está assistindo, por ter ficado até o final do vídeo. Se essa mensagem tocou o seu coração, faça dela a tua oração. Comenta aqui embaixo e fala qual parte mais tocou você. E compartilha com um amigo. Eu te espero no próximo vídeo do Vibes e Versos, onde a fé e a juventude se encontram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia.